Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Seu Professor de História. Eu sou o professor Isaac Herder e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. A gente vai falar sobre esse conteúdo e eu vou aí apresentar para vocês os principais momentos, as principais divisões que a gente tem aí no processo da Revolução Francesa, que aconteceu lá no final do século XVIII. Beleza? Vamos nessa? A gente começa nessa matéria falando um pouquinho aí sobre a sociedade francesa antes da Revolução. Tá? Então, antes da gente tratar especificamente do evento da Revolução Francesa, vamos falar um pouquinho sobre como é que era essa sociedade francesa aí antes da Revolução. A gente tem aí a divisão da sociedade, obviamente uma sociedade do antigo regime, uma sociedade absolutista, que estava aí dividido nos três estados, né, os três estamentos, e a gente divide aí no primeiro, segundo e terceiro estado. Eu vou marcando aqui para a gente poder, vou mostrando para vocês aqui com a mãozinha, né, clicando, ó, primeiro estado, a gente pode dizer que era especificamente o clero, né, membros da Igreja Católica. Em alguns estados você tem também membros de outras igrejas, mas no caso da França era essencialmente a Igreja Católica, e um grupo que tinha grande influência sobre a sociedade. Né? A gente sempre fala isso, é importante notar que o clero, né, no antigo regime, ele não estava ligado apenas a questões religiosas. Na verdade, o clero ele se envolvia em várias outras questões que hoje são consideradas questões civis, questões como registro, questões de Estado, de governança, que estavam ali ligados a eles. Então, eles tinham um papel muito mais importante, muito mais inflado do que o clero tem hoje. Né? Então, nós estamos falando de um clero que tinha uma outra realidade, tinha uma outra lógica aí, né? E basicamente era uma parcela muito pequena da população, mais ou menos aí 130 mil pessoas, segundo as estimativas de alguns estudiosos. E é importante dizer que o primeiro estado ele gozava, né? Ele tinha muitos privilégios. Por exemplo, eles não pagavam impostos, tá? Então era um grupo que não pagava imposto e participava da política, participava das questões políticas e administrativas, civis, sociais e tudo mais. O segundo estado, a gente vai falar um pouquinho da nobreza. Né? Basicamente, eram os proprietários de terra e os caras que estavam ligados na questão política. Eram eles que controlavam aí as questões políticas. Também não pagavam impostos. Esses, né, eram historicamente o grupo aí que vem lá do período medieval, que eram pessoas ligadas à questão da guerra. Aqui também eles estão ligados à questão da guerra, um pouco, né? Você tem ali o comando ainda vinculado a eles, mas também a gente pode dizer que eles estão muito mais ligados agora à questão política, à questão administrativa e também à questão aí dos direitos nobiliárquicos, né? Ligados ali em torno do rei, em torno da corte, em torno de toda a administração do reino ou do império, depende, né? No caso da França, nós já podemos falar de um império francês, no sentido do reino, né? A monarquia absolutista, o império no sentido de dominar várias colônias, várias possessões ao redor do mundo aí. E os nobres franceses eles tinham essas relações aí, eles estavam ligados por direito sanguíneo, né, por direito de nascença, a essas questões de propriedade de terra, administração do Estado e tudo mais. Mais ou menos, segundo as estimativas, eles somavam 350 mil pessoas. Se a gente pensar, tá, galera, vocês vão perceber isso depois, que isso é muito pouco, tá? É uma parcela muito pequena da população em comparação à população francesa de modo geral. E por último, o terceiro estado, né, que era aí a maior parte da população e com exceção do primeiro, do clero e da nobreza, eles eram todos os outros, o restante da população, tá? Mas basicamente composto por servos, artesãos, a burguesia, seja a baixa ou a alta burguesia, né, os banqueiros, os industriais, os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos, e outros. Né? Todos os que não eram membros do clero e membros da nobreza faziam parte do terceiro estado. Não tinham poder político e pagavam impostos. Então era uma classe, um grupo, né, um estamento desprivilegiado. E somava mais ou menos 25 milhões de pessoas.
a grande maioria, né, eles dizem aí que mais de 80% do terceiro estado era composto essencialmente por camponeses e trabalhadores. E se a gente pegar essa pirâmide aqui, né, a gente pode perceber que o terceiro estado ele somava aí, né, a população do terceiro estado 97% da população francesa, enquanto que o primeiro e o segundo estado somavam aí apenas 3% dessa população. Se a gente pensar de uma maneira mais objetiva, a gente pode dizer que é uma população muito pequena, né, que mantinha o controle político e mantinham aí privilégios, né, viviam no luxo, a questão da corte, a vida cortesã, né, e tinham privilégios, não pagavam impostos, tinham direitos de participar e controle sobre toda a política aí na sociedade francesa do antigo regime, a sociedade absolutista, ok? Algumas outras coisas que a gente pode pontuar aí sobre a França pré-revolucionária, tá? Isso é bem importante, tá? Ela era uma monarquia absolutista, já falei disso, e era uma estrutura social desigual, ou seja, você tinha os estamentos. Esses estamentos eles eram ligados aí a direitos de nascença, né? Se você nascesse nobre, você seria nobre; se você não nascesse nobre, não havia como você ingressar nessa nobreza. Apesar de existirem alguns esquemas, né, que alguns burgueses usavam, que era você casar os seus filhos, né, ou filhas com membros da nobreza, né? E aí você meio que comprava um título de nobreza, mas mesmo assim isso não acarretava grandes mudanças de vida aí para esses burgueses. Lógico, era uma forma de você ingressar aí, de você comprar sangue, né? Mais ou menos isso. Mas essencialmente nós estamos falando de uma sociedade desigual, na qual a maior parte da população nascia e permanecia nos seus mesmos ciclos ali, né? Tá dizendo aqui, né, um pouquinho que essa sociedade ela excluía totalmente o terceiro estado da participação política e onerava esse terceiro estado como aquele que deveria pagar os impostos. Isso é bem importante para a gente entender a Revolução Francesa. Esse estado de coisas, né, na pré-revolução são elementos bem interessantes e importantes para a gente poder entender. Com os impostos, o terceiro estado sustentava uma numerosa corte, o clero, né, que era formada pelo clero e a nobreza, pagando os luxos da corte, tais como banquetes, pensões, construções e manutenções de palácios. A gente pensar aí no luxuoso, né, Palácio de Versalhes, não foi construído necessariamente nessa época, mas era ali o coração, né, dessa vida cortesã aí. E o financiamento de guerras, a gente também vai falar um pouquinho de algumas guerras que foram financiadas por esses impostos e que endividaram muito, né, o Estado, a monarquia absolutista francesa antes da Revolução Francesa. Tá? Era uma sociedade estamental, então já falamos disso, primeiro, segundo, terceiro estado, uma sociedade desigual estruturalmente e economicamente a França ainda era agrária, era uma sociedade rural, né? A maior parte da produção francesa vinha do campo. A maioria das propriedades, os antigos feudos, né, estavam nas mãos da nobreza. Haviam poucas propriedades que não pertenciam aos nobres. A burguesia era limitada, ela não participava da política, né, não tinha aí tanto investimento e inviabilizava a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo na França. Esses ainda engatinhavam. Tá, galera? A França não era industrializada, não era uma nação essencialmente capitalista, ela estava ligada ao processo mercantilismo, a uma fase pré-capitalista, e a industrialização ainda era um mero sonho aí para os franceses nesse período, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui a gente tem algumas charges mostrando, né, o primeiro e o segundo estado sobre o terceiro estado, né, eles esmagando aí, né, o terceiro estado. Aqui também a gente tem uma outra charge conhecida, são charges da época da Revolução Francesa, que mostram aqui, né, primeiro e segundo estado, né, aqui o clero e a nobreza, montados aí sobre o lombo do terceiro estado, que sustentava essas classes, sustentava essa opulência, essa riqueza e tudo mais. Quem era o terceiro estado francês? A gente vamos nos dedicar aqui a entender um pouquinho mais sobre esse terceiro estado, esse restante da população, e que, de modo geral, era a maior parte, né, era a maior população francesa daquele período. Tá? Então, vamos lá.
basicamente, a gente pode dizer que o terceiro estado ele foi o condutor da Revolução Francesa. E é importante a gente pensar que, inclusive, as fases da Revolução Francesa elas estão pontuadas essencialmente por essa diferença, né? Por essas diferenças. Né? Então, em determinado momento da Revolução Francesa, um grupo do terceiro estado conduziu a Revolução. Num outro momento, outro grupo conduziu a Revolução. E isso vai dar características diferentes. Então, a gente começa dizendo que o terceiro estado ele era tão diverso quanto ele era grande. Né? Então, nós estamos falando de milhões de pessoas, né? Dezenas de milhões de pessoas, e nós estamos falando de grupos dentro do terceiro estado que eram distintos também. Né? Se a gente pegar aí os sans-culottes ou, por exemplo, os girondinos, nós estamos falando de grupos completamente diferentes com interesses diferenciados. Joia? Então, vamos entender aí o que a gente pode dizer aí sobre isso. Primeiro, né? O terceiro estado ele era formado essencialmente por camponeses, né? A maioria, né? Antigos servos, tá aqui como servos ainda, mas antigos servos, e eles representavam camponeses e trabalhadores urbanos, mais de 80% da população francesa. Outro grupo, os sans-culottes, os trabalhadores urbanos, prestavam pequenos serviços e trabalhavam em manufaturas, viviam nas cidades, né? E ainda os muitos desempregados urbanos que viviam nas cidades francesas da época. Em menor número, havia a baixa burguesia, pequenos artesãos e comerciantes, que tinham comércios, né? Funcionários públicos e profissionais liberais, que formavam aí, né, todos esses que eu acabei de dizer, os jacobinos, né, um partido político que vai se formar no processo revolucionário aí, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse partido depois. E por último, a alta burguesia, composta por poucas famílias enriquecidas, envolvidas com as manufaturas, com a indústria, que ainda era pequena, mas já existia, com atividades financeiras, os bancos e com o comércio de grande porte, geralmente o comércio ligado aí às colônias e o comércio marítimo, né, que nessa época já era mundial. Já era planetário, já tinha aí a Inglaterra e a França já disputavam aí esse comércio marítimo, apesar da Inglaterra não chegar a competir com a França nesse momento mais, tá? E o que eu acabei de dizer, né, está relacionado à exportação e importação de produtos e à exploração colonial. Então nós estamos falando de grupos distintos, né? Nós estamos falando de uma parte grande do terceiro estado, que eram pessoas mais pobres, que eram pessoas que passavam dificuldades mesmo, e nós estamos falando também de um outro grupo pertencente também ao terceiro estado, que era a alta burguesia, e que tinha aí um poder enorme, né, um poder econômico gigantesco, mas lembrem-se, pagavam impostos e não tinham direitos políticos. Isso é muito importante para a gente poder entender o processo. Tá? E agora a gente passa um pouquinho para o que motivou a Revolução Francesa, ou seja, quais foram os motivos que levaram ao que a gente vai chamar aí a esse processo revolucionário na França, que é tão importante para o nosso mundo contemporâneo, tá, gente? A Revolução Francesa talvez seja um dos momentos mais importantes, mais relevantes da história contemporânea, beleza? A gente começa falando, né, sobre a trilogia do desastre, né, ou os três últimos reis aí da dinastia dos Bourbons antes da Revolução Francesa. Vamos falar aí do Luís XIV, do Luís XV e do Luís XVI. Foram governantes absolutistas, né, se a gente pensar aí o primeiro muito ampliado, com poderes muito ampliados, o segundo bem controverso e o terceiro aí ele divide opiniões. Algumas pessoas consideram ele como um mártir, né, da revolução, como um cara que tentou de alguma maneira fazer reformas, mas não conseguiu, e outros consideram ele aí um alienado, um cara que estava descolado da realidade dos problemas franceses que a França passava naquele momento. Então a gente vai discutir esses dois pontos também. Eles foram governos absolutistas, né, que atendiam aí os interesses aristocráticos da nobreza, não permitindo qualquer participação efetiva da burguesia, de camponeses e trabalhadores em questões políticas e econômicas. Então, eles tomaram decisões políticas e econômicas que inevitavelmente levaram, né, à Revolução Francesa. Seus governos foram marcados por gastos exorbitantes, como banquetes, construções de palácios, guerras no estrangeiro. A gente pode lembrar aqui da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que envolveu França e Inglaterra e os seus impérios coloniais, e conflitos em vários lugares do mundo, como Ásia, América, né? A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre a independência dos Estados Unidos
ele antes, né, um dos momentos antes da Guerra da Independência dos Estados Unidos, a gente teve a Guerra dos 7 Anos lá na América do Norte, e tá ligado a isso que eu estou dizendo, né? Então, o governo francês, a monarquia absolutista francesa, ela gastou muita grana com esse conflito. Isso é importante a gente pensar. Também a independência dos Estados Unidos, a própria independência dos Estados Unidos, a França, ela tem um papel aí de financiar aí os exércitos estadunidenses, e também a manutenção de uma sociedade de corte extremamente onerosa, que vivia no luxo pleno, tá, galera? Isso é bem importante a gente pensar disso. Está associado aos governos desses monarcas um grande déficit público francês, né? O que significava, né, que as despesas do governo, ou seja, o que o governo gastava, era maior, né, os gastos do governo eram maior do que o governo arrecadava em questão de impostos. Então, em resumo, o governo ele sempre tinha gastos maiores do que os seus ganhos. Ele sempre tinha mais dívida mais débito do que crédito, né? O déficit público era esse. Ou seja, as fontes de arrecadação da monarquia absolutista francesa eram insuficientes para pagar suas dívidas, tá? Esses elementos eles são associados à grave crise econômica que a França passava no período pré-revolucionário. A gente também tem outras coisas aqui para poder falar, né, importantes. E aqui eu trago para vocês aqui esses caras, né, os 3 reis aí que estão ligados, são os últimos 3 reis, 3 monarcas franceses. É considerado por muitos o Luís XIV como a expressão máxima do absolutismo francês, né? A ele é atribuída a frase "o Estado sou eu", e tá aí uma foto do Rei Sol, né? Luís XIV o Grande, né? O período de reinado dele aí. Depois o Luís XV, bisneto do Luís XVI, do Luís XIV, era considerado o rei fraco, né? O seu governo não teve mesmo prestígio do Luís XIV, foi marcado por extravagância da corte, os banquetes e também por gastos com suas amantes. Eu não vou me dedicar aqui a falar de tudo isso, tá, gente? Só para ilustrar um pouco, né? Depois, quem quiser aí pode deixar nos comentários. Eu posso indicar leituras aí sobre esses monarcas. Eles foram estudados a exaustão aí por vários historiadores. E é bem legal aí a história deles. No seu governo, né, ocorreu a perda de prestígio da monarquia francesa, né, basicamente o fracasso econômico, a crise econômica. A França estava aí atolada em dívidas, né? E além disso, foi nesse período, no período de governo do Luís XV, que a França perdeu a guerra dos 7 anos para a Inglaterra, perdendo muitas das suas possessões coloniais e deixando de ser aí, perdendo essa disputa imperial. É a partir desse momento que a Inglaterra vai despontar aí como grande potência internacional, como grande império colonial. Vai ampliar suas possessões e ampliar os seus domínios em determinadas áreas, né, do planeta, como Ásia, América do Norte e uma série de outras possessões aí que depois a gente pode falar sobre isso, beleza? Foi nesse governo também, né, do Luís XV, que aconteceu o famigerado apoio financeiro e militar, né, dos franceses junto aí dos estadunidenses para se livrar da Inglaterra, do domínio inglês. De certa maneira, foi uma forma de vingança, né, que os franceses encontraram para punir aí os ingleses. Mas em suma, tá, gente, para a França, o resultado da intervenção na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ele foi muito oneroso, ele custou muito dinheiro aos cofres públicos franceses. Nada mais do que isso, né? Uma pequena vingança aí que não teve grandes resultados para a França. Claro que teve resultados importantíssimos para os Estados Unidos. Quem quiser aí, tem vídeo sobre isso no canal, tá dividido em 2 partes. É um vídeo bem bacana, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem aí, tá? Por último, né, e não menos importante, o Luís XVI, que era neto do Luís XV, foi coroado muito jovem, ele tinha 19 anos. Seu governo foi marcado aí por tentativas de reformar a França com ideias iluministas, né? Então ele adotava algumas ideias iluministas, obviamente era aí uma versão do iluminismo mais contida, porque o iluminismo, a gente sabe disso, o iluminismo ele criticava as ideias do absolutismo monárquico, mas a gente também tem que lembrar que haviam, né, reis absolutistas que usavam do iluminismo para atender suas próprias demandas e fazer reformas nos seus estados, as suas monarquias. A isso nós chamamos, né, denominamos aí o despotismo esclarecido. O Luís XVI ele pode ser considerado um rei que tentou fazer isso, né?
Ele pretendia abolir a servidão, aumentar a tolerância religiosa em relação aos protestantes, sofreu muita pressão da nobreza francesa e não conseguiu realizar suas reformas. Então, de certa maneira, ele não foi o cara que conseguiu fazer as coisas. Ele tinha algumas vontades. Existem aí vários biógrafos sobre o Luís XVI que debatem, né, discutem aí esse rei reformista, esse déspota esclarecido, né, ou se ele realmente foi esse tirano aí que estava, esse cara indiferente à crise e à situação que a maioria dos franceses viviam naquela época. Tá? Depois, quem quiser, deixa no comentário, eu posso deixar material para vocês aí. E aí depois, né, tá falando aqui, em 1779, Luís XVI apoiou os colonos norte-americanos na Guerra da Independência contra a Grã-Bretanha, enviando armamentos, ajuda financeira, navios, tropas, em 1778, e o que gerou enormes gastos ao governo francês, já em crise, é considerado por alguns como traidor e por outros como um mártir, né? Um mártir, o cara que o pintam como um rei tolo, um rei avesso, um rei alienado da realidade, e outros colocam ele como um cara que tentou realmente reformar a França, mas ele não conseguiu lidar com as pressões aí e com a força do primeiro e do segundo estado. Fica aí um grande ponto de interrogação. Particularmente, eu não tenho elementos suficientes para poder dar uma opinião profunda aqui, né? Mas eu acho interessante a gente apontar, né, essas tentativas. Fato é que, historicamente, ele não conseguiu fazer suas reformas. Então, é importante a gente notar isso, que as reformas não foi feito, a crise seguiu, né? E havia aí, além do déficit, outros elementos do déficit da dívida interna francesa, que era gigantesca. Havia aí outros elementos que vão contribuir para a Revolução Francesa. A gente vai falar disso aqui logo agora, tá? Ele foi o único rei da França a ser executado, né? Ele foi executado pela Revolução, e sua morte pôs fim a mais de 1000 anos de monarquia francesa contínua, que era bem significativo. Curiosidade, né? A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses em comemoração ao centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1886, que ela foi entregue, né, para os Estados Unidos, e esse monumento é um símbolo da amizade entre franceses e estadunidenses, né? É bem interessante aí essa relação. Então ela foi um presente dado pelos franceses muitos anos depois, né, mais 100 anos depois aí da independência dos Estados Unidos. Beleza, né? E é importante a gente falar que ambos os países, né, tanto França ajudou os Estados Unidos no processo de independência estadunidense, e depois estadunidenses também ajudaram, né, os franceses no período da Revolução Francesa. Lembrando que os Estados Unidos ele se constitui aí inicialmente, apesar das contradições, a gente sabe disso, principalmente a questão da escravidão, mas ele se constitui aí inicialmente como um país iluminista, que adota as ideias iluministas. Joinha? Continuando, né, essa questão dos motivadores da Revolução Francesa. Lembrando que esse vídeo é uma pré-Revolução Francesa, tá? A primeira parte da série aí sobre a Revolução Francesa são vídeos é um vídeo que a gente vai falar sobre o pré-Revolução Francesa até que isso estoure, né, e a Revolução aconteça. Além da grave crise econômica, né, ao longo aí da década de 1780, a França ela também passava por um período de crise climática, tá, galera? O que levou aí a péssimas colheitas, né, a más colheitas aí, provocada por mudanças climáticas, por uma piora no clima, né? O clima se tornou muito mais frio, mais seco, e fez com que as colheitas diminuíssem muito, né? Isso fez com que o aumento do preço dos alimentos, acontecesse um aumento do preço dos alimentos, e principalmente aí o pão, né? O pão que era o principal alimento da população francesa naquela época, tá? Dessa forma, a situação do terceiro estado, principalmente dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, ou seja, das pessoas mais pobres, era muito ruim, né? As pessoas viviam aí em situação muito ruim, na miséria, passando fome, inclusive, né? E a gente pode dizer aí que havia, né, não havia uma ajuda por parte do primeiro e do segundo estado, tá? E mais do que isso, tá, gente? Eu acho que é interessante a gente pensar que, no contexto da pré-Revolução Francesa, do período imediatamente antes da Revolução começar, a gente pode dizer que acontecia o contrário, tá? Que o primeiro e o segundo estado, além de não
se sensibilizarem com a condição de milhões de franceses que estavam literalmente passando fome, eles viam, né, nesses franceses uma solução para a sua crise econômica. Então, muitos nobres e membros do clero, eles tendiam aí a querer aumentar os impostos para poder solucionar o problema, né, o problema da crise financeira, e não aí onerar também, passar a pagar impostos, fazer com que o primeiro e o segundo estado também passassem a pagar impostos, diminuir os gastos e tudo mais. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade que tinha uma pequena parcela da população que vivia em luxo, né, vivia aí com privilégios gigantescos e não queria abrir mão disso, mesmo vendo a sua população, a maioria da população, vivendo uma situação de miséria. Isso era bem revoltante, né? Isso eu considero como um dos principais motivos aí da Revolução Francesa. As pessoas olhavam para isso e viam nessa sociedade, nesse contexto aí, um problema grave, né? Porque nós estamos falando de pessoas passando fome, enquanto isso a classe, né, as classes que dirigiam o país, que governavam o país, estavam falando em aumentar os impostos dessas pessoas que não tinham sequer comida na mesa para alimentar suas famílias. Tá? Então é uma situação muito complicada. Além disso, né, dessa questão do absolutismo, dos gastos da corte, da questão da miséria, das péssimas colheitas, da questão política, da questão do primeiro e segundo estado quererem ampliar os impostos, a gente também tem que falar das ideias iluministas, né? Vários eram os iluministas que criticavam abertamente e violentamente o iluminismo, né? A gente pode citar aí o Diderot, que dizia, né, aí que o mundo só seria melhor, né, o mundo só seria resolvido aí quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Tipo, era o cara bem radical. Mas eu não tiro um pouco a ideia, né, porque nós estamos falando de uma situação dramática das pessoas morrendo de fome e o rei, né, a nobreza e o rei, né, porque o rei também não agiu, né, não houve uma ação concreta do rei, a nobreza e o clero aí impassivos, né? A maioria desses impassivos e apáticos, né? Não estavam nem aí, estavam querendo aumentar os impostos, estavam preocupados com seus próprios problemas. Isso é um negócio muito cruel, né? Vamos ser sinceros. Além disso, né, várias outras ideias do iluminismo estão presentes aí nesse momento e vão ser adaptadas, vão ser adotadas pelo processo revolucionário que vai começar aí. Então, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, os ideais franceses da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, eles começam a aparecer mais, além de outros princípios que são defendidos aí por outros iluministas, né? A gente pode pensar aí a ideia dos três poderes, a ideia de contrato social, ideias de igualdade jurídica, né? Todas as pessoas serem consideradas iguais perante a lei, todas as pessoas terem aí deveres e direitos diante de um contrato social. Então tudo isso passa a ser divulgado, passa a ser adotado por essa nova proposta, né, de mundo que vai surgir com a Revolução Francesa. De certa forma, nós podemos dizer que a Revolução Francesa, assim como foi a independência dos Estados Unidos, ela é uma revolução essencialmente iluminista, né? Então é uma revolução que ela vai tentar trazer as ideias, né, o iluminismo do campo das ideias para o campo da prática. Ou seja, ela é uma revolução que ela pega as ideias iluministas que estavam lá no campo teórico, no campo das ideias, e vai trazer esses elementos para o teste prático, né, para a questão prática. Isso é muito legal, muito importante aí, porque de uma maneira ou outra nós estamos falando da construção do mundo como nós conhecemos, desse mundo nosso aí, tá? E aí a gente vai, aqui tem um quadro falando, né, sobre os momentos da Revolução Francesa, né, que depois eu vou falar um pouquinho desse quadro de maneira mais importante. E eu queria só terminar aqui, né, diante de toda essa crise, né, a gente já está quase no finalzinho do vídeo, diante de toda essa crise, o rei, né, ele vai então convocar os Estados Gerais, que nada mais era do que uma reunião que tinha caráter consultivo, ou seja, o rei ia consultar os Estados Gerais, ele chamava, né, delegados dos 3 estados,
primeiro, segundo e terceiro estado, por isso estados gerais, né? Então vinham membros do clero, membros da nobreza e membros do terceiro estado, formavam, né, uma assembleia, né, uma espécie de uma grande reunião, no qual o rei ele consultava, então ele levava alguns problemas, levava algumas questões para essa assembleia, os Estados Gerais, né, essa Assembleia dos Estados Gerais, e ali ele ia apresentar a crise econômica da França. E ali você teria, então, uma discussão e os membros, né, os delegados aí dos estados, eles aconselhariam o rei, né, porque ela não tinha não era uma Assembleia que tinha caráter deliberativo, ou seja, ela não decidia nada, ela meramente levava até o rei conselhos, né? O rei levava o problema e levava o conselho, mas como era uma monarquia absolutista, o rei era quem decidia, né? Lógico que a gente sabe que o rei também ele tinha ali suas relações de poder e ele não podia simplesmente abandonar a nobreza, o clero e apoiar deliberadamente aí o terceiro estado, que ele sofreria consequências sobre isso. Mas essencialmente as decisões elas cabiam ao rei, joia? E aí tá falando, né? Por pressão da nobreza e do clero, né, a questão das dívidas francesas, né, a França ela devia mais do que ela conseguia arrecadar, do que ela tinha como receita, e a ideia era decidir sobre o aumento de impostos cobrados sobre o terceiro estado. Então, o objetivo era decidir como a crise econômica iria ser tratada pela França, né? Obviamente, o primeiro e o segundo estado, a nobreza e o clero e a nobreza, né, nessa ordem, falei a ordem ao contrário, o clero e a nobreza, eles desejavam que o terceiro estado arcasse com os custos, tá? Isso não era um negócio muito legal, né, porque basicamente você piorava a situação que já era crítica para a maioria das pessoas do terceiro estado, que literalmente estava passando fome. Então a gente está falando de uma situação muito ruim, tá? Outra coisa, galera, importante aí, foi quando, né, essa decisão, o terceiro estado, né, a Assembleia Geral ela começou a acontecer, o terceiro estado começou a se sentir exatamente excluído aí, e ele viu que realmente o que aconteceria era o que sempre acontece, ou seja, o terceiro estado iria pagar a conta de todos os banquetes, as guerras, as festas, né, aí do primeiro e do segundo estado, e o terceiro estado, então, ele começa a se mobilizar e começa a tentar aí fazer alguma coisa para poder impedir que isso acontecesse. Obviamente, se a gente pensar, né, que a Assembleia Nacional, os Estados Gerais, ele tinha aí os 3 estados, né, e se votassem por estado, ou seja, se o primeiro, o segundo e o terceiro estado votassem, o primeiro e o segundo estado, eles sempre votariam junto porque eles eram uma classe. Lembra lá atrás quando eu expliquei sobre esse momento, como estava dividida a sociedade francesa? Se vocês se lembrarem aí, vocês vão entender que o primeiro e o segundo estado, eles eram um grupo privilegiado, eles não pagavam impostos, participavam da política, então eles estavam muito confortáveis lá na posição deles, enquanto que o terceiro estado não participava da política, não tomava nenhuma decisão sobre como o dinheiro público seria gasto, né? Obviamente, a gente pode falar de dinheiro público, né? Na verdade era dinheiro real, né? Dinheiro era do rei, né, da monarquia, e basicamente o terceiro estado não queria que isso continuasse acontecendo. Então a gente tem aí uma discussão sobre como seria a votação, se seria uma votação por estado ou se seria uma votação por deputado, o que obviamente beneficiava, né, o terceiro estado e poderia levar aí uma chance de uma votação que fizesse com que os impostos fossem também pagos, né, pelo primeiro e segundo estado, o que não acontecia, né? Obviamente, e aí eu vou ler esse parágrafo final para vocês, né? Quando os estados se reuniram, encontraram nesse impasse que eu acabei de falar para vocês, se era uma votação por estado ou uma votação por deputados, por membros, né, dos estados aí, né? E isso beneficiava o terceiro estado. O terceiro estado, então, não aceita o voto por estado, porque ele sabia que isso era óbvio, né, o resultado, né, ele arcaria com pagar aí, e ele se retira da reunião e decide aí então formar uma Assembleia Nacional que obviamente tem o objetivo de criar uma Constituição, e aí a gente começa
essencialmente a Revolução Francesa, tá? Esse era o começo da Revolução Francesa. Galera, a gente termina o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele vai ter continuação, ele não termina aqui. A gente está falando da pré-Revolução Francesa, ou seja, do que aconteceu antes da Revolução. Esse ato do terceiro Estado ter se retirado da Assembleia Geral, da Assembleia Geral, dos Estados, né? E criado aí... Perdão, galera, eu estou falando errado aqui. Esse ato do terceiro Estado ter se retirado dos Estados Gerais e criado a Assembleia Geral, basicamente é o passo inicial para a Revolução Francesa. É o começo da Revolução Francesa. Inclusive, é a capa aqui da minha projeção, né? Que é lá a reunião, né, da Assembleia Geral. Basicamente é isso aqui. O objetivo era criar uma Constituição para a França e mudar as coisas efetivamente. Isso não vai parar aqui. Esse é só o começo da Revolução Francesa. Agradeço muito a você que viu o vídeo até o final. Muito obrigado, tá? Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. Isso é muito importante para o canal. Curte aí os nossos vídeos. Tem mais coisa aí, mais conteúdo aí no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, né? Marca lá o sininho para você receber notificação. Grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Fiquem bem.